Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver o canal, mas eu quero desde já agradecer por você estar me fazendo companhia, tá? Eu dei uma sumida aqui no canal, mas eu vou deixar meu Insta aqui para vocês clicar e começar a me seguir. Lá eu também estou mais ativa, assim, diariamente, é mais rápido, né? Sempre coloco lá conteúdos de desenvolvimento pessoal, lives com convidados especiais, mas também não deixarei aqui o canal, jamais. Então, sempre trarei aqui conteúdos de desenvolvimento pessoal, conteúdos de autoconhecimento, conteúdos sobre dieta e etc, tá? Para quem entrou agora, eu sou Magali, sou coach e estou estudando também terapia holística. Então, o canal agora vai vir sempre com novidades que vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento pessoal e um autoconhecimento para assim a gente ser mais felizes, porque quando a gente se conhece, isso traz para a gente uma liberdade de ir em busca dos nossos sonhos, porque muitas vezes a gente acha que a gente é os nossos defeitos, que os nossos defeitos nos bloqueiam. E quando a gente tem um autoconhecimento, a gente vê que nós não somos os nossos defeitos. Nós precisamos sim apenas controlar, equilibrar ou eliminar aquilo que nos bloqueia a ter uma qualidade de vida, tá? E hoje não será diferente aqui no canal. Vou falar sobre os 10 sabotadores, tá? Os sabotadores, eles tiram o foco e prejudicam nossas atividades diárias, seja no trabalho ou seja em casa. Por isso, se faz necessário o autoconhecimento e o autocontrole para eliminarmos ou conseguirmos, ao menos, controlar os sentimentos que nos impedem de prosseguir com qualidade de vida. Tá bom? Então aqui eu vou falar, está tudo marcadinho, tá, gente? Vou falar sobre os 10 sabotadores que impedem que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, porque às vezes a gente acha que é o nosso jeito, que o nosso jeito nos prejudica, e não é o nosso jeito, são os sabotadores que impedem da gente ser o que a gente é, uma pessoa livre, uma pessoa feita para viver plenamente a vida que Deus lhe deu. Então, esses sabotadores que estão armazenados aqui na nossa cabeça impede que a gente tenha uma vida de qualidade e sem peso na consciência por a gente ser o que exatamente Deus fez nós para sermos, tá? Vou falar aqui sobre os 10 sabotadores, tá? Que todos os seres humanos têm. Alguns conseguem controlar, então nem mostram tanto, né? Outros mostram com mais exagero, então aí as pessoas julgam, mas não sabe que não é a culpa da pessoa, nem ela mesmo sabe que aquele sabotador tá prejudicando ela. Ela acha que é ela, que é o jeito dela, mas a pessoa se conhecendo, sabendo que não é ela, mas é o sabotador que não tá deixando ela ter amizades de qualidade, um relacionamento de qualidade, no trabalho ser uma pessoa que desenvolve o trabalho com mais qualidade. Então, eu vou falar aqui sobre o primeiro sabotador, tá? Que é o sabotador insistente. Sabotador insistente é aquele que tem uma teimosia com algo que não dá certo. Ele sabe que não dá certo, ele sabe que ele tem que virar a página, mas ele fica insistindo naquilo, tá? Fica sempre insistindo. Porque, né? Ele sempre, falar assim com minhas palavras para parar de ler. Sabe aquele, eu vou dar um exemplo, tá? Aquele relacionamento que você sabe que não vai dar certo, que você sabe que não é para você, mas você fica insistindo, parece que você tá dando martelada na própria mão. Ou aquele emprego que você sabe que você está sofrendo, que você não vê mais, você não está mais feliz com ele, mas você fica ali insistindo, acaba te gerando medo. Se eu largar, é um medo absurdo e você fica insistindo naquilo, tá? Esse é o sabotador insistente. O segundo sabotador é o prestativo.
ele causa malefício para ele, porque ele faz as coisas de graça e ele tem medo de falar não. Então ele tem peso, se ele falar não, ele vai criar um peso na consciência do que as pessoas vão achar, que ninguém mais vai querer ser amigo dele. Então ele, pelo julgamento, ele acha o julgamento muito pesado das pessoas, então ele acaba sendo muito prestativo, ele não consegue falar não, ele se doa demais. Então ele esquece dele próprio e se doa demais, sempre se doando, não pensa em si próprio, e ali a vida vai embora, e ele só pensou nos outros, ele não pensou em si, nele, né? O terceiro sabotador é o hiperrealizador. É aquele que não respeita o seu limite, que tá cansado, mas vai, mas faz, mas faz. Ele quer ter vários tipos de emprego, ele quer estudar demais, ele não consegue parar, sentar, respirar, se ouvir. Então ele é aquele sabotador que é hiperrealizador, ele não consegue ficar parado. No caso de mulher, ela lava a louça, ela lava a roupa, a hora que ela senta, ela vê que tem uma sujeirinha, ela vai lá, começa a varrer a casa, aí já pensa que tem que fazer a janta, e aí ela não vive, sabe? Ela não vive para ela vive para realizar tarefas, Aqui, gente, eu tô falando assim, a gente não consegue anular os sabotadores, mas consegue controlar, aproveitá-los ele em benefício próprio, né? Então, aqui no caso do hiperrealizador, fazer sim o que deseja fazer, o que tem que fazer, mas tem que saber que tem que controlar, tem que ter um dia para ele, tem que ter 1, 2 horas para ele, para meditar, para fazer uma ginástica, para se cuidar. No caso de mulher, ela cuidar dela, no caso do homem, jogar um futebol, não só, ou então até assistir um filme, ficar em casa de boa, ou ficar só ali meditando, sabe? Tem tantas possibilidades da gente cuidar da gente não entrar numa rotina de loucura, sabe? E começar a pensar na gente, né? O quarto, gente, é o vitimista. Tudo tá errado, tudo tá estranho. Não se importa, só se coloca como vítima, tá? Sabe aquela pessoa que vai contar uma história, ela sempre conta ela sendo a vítima, ela nunca fala assim, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu pedi desculpa, ela sempre conta a história ela sendo a vítima. Então ela é sempre a vítima de tudo, então ela sempre conta para as pessoas uma história que ela se coloca como vítima, como a coitadinha, e isso acaba aqui prejudicando ela, porque como ela se vê como vítima, ela não consegue se ver como capaz de fazer as coisas, ela não se encontra na capacidade, porque ela pôs na cabeça dela que ela é sempre a vítima. Então a pessoa que é vítima, ela não consegue realizar alguma coisa, ela vai sempre precisar de alguém, e se a pessoa fazer errado ou não quiser fazer, ela vai se pôr como vítima que precisou da pessoa e a pessoa não fez e a pessoa falou não. Então ela nunca se vê como capaz, ela sempre vai ser a vítima. Quem falar não para ela, ela se coloca lá como vítima. Então é bem complicado, sabe? A pessoa sempre se vê pequena, vítima, vitimalista, sabe? Sempre conta aquela história pesada, aquela pessoa chorosa. O outro, gente, é o hiperracional. Tudo é estratégia, então a pessoa, tudo é técnica, né? Não se conecta emocionalmente. Ele tem medo de colocar as emoções, então tudo é muito técnica, tudo é muito racional, não se entrega às emoções. A pessoa também precisa ser emocional, mas também precisa ser racional e emocional. Então uma hora tem que se entregar às emoções. É preciso a gente às vezes falar dos nossos sentimentos, porque a gente como ser humano, a gente tem que se ver de forma holística, como um todo. A nossa mente tem que estar bem, o nosso espírito tem que estar bem, a nossa saúde física tem que estar bem. Então a gente tem que estar bem como um todo. Não adianta o corpo estar bem e o espírito, a mente não estar bem. Então a nossa saúde tem que ser vista de forma holística.
O hipervigilante, ele é sempre cuidadoso, sempre tendo estratégia, sempre querendo controlar as coisas. Quando vai fazer algo, precisa ver lá o futuro, os prós e os contras, sabe? Ele quer planejar tudo, sabe? Hipervigilante, não é vigilante, é hipervigilante, hiper cuidadoso. Tem muita facilidade às vezes para dar não, que não vai, porque ele vê que pode acontecer algo, sabe? Não tá no controle dele, então ele prefere não fazer as coisas do que fazer por medo, sabe? Por ser muito cuidadoso. Tem um livro que A Coragem de Desagradar, sabe? Que é bom aqui, né? Tá falando. E aqui, gente, eu vou me controlar baseado ao que posso. O que não consigo controlar, não me preocupo. É legal, né? Acho que é uma das frases desse livro, A Coragem de Desagradar. Eu vou me controlar baseado no que posso. O que não consigo controlar, não me preocupo. Então é bem legal, porque a gente tira um fardo das costas, né? No momento que a gente só se controla, tenta controlar só aquilo que a gente consegue controlar, o que a gente não consegue a gente entrega, né? Até o que a gente consegue controlar não é nós que controlamos, é Deus. O 7, gente, é o inquieto. Não para em lugar nenhum, não para em projeto nenhum, ele é muito criativo, vê possibilidade em tudo, então ele abre projeto e para, ele é sempre muito inquieto, né? Tudo que ele faz, ele para, já vai fazer outra coisa e não termina nem aquilo, já vai para outra, porque ele tem 1000 ideias na cabeça, quer fazer todas e não consegue concluir e terminar nenhuma. O 8, gente, é o controlador. Ele não vive em paz, ele quer controlar tudo. Foi dado para ele responsabilidade muito cedo, então ele precisa controlar tudo e todos, sabe? Precisa passar por sessões de ressignificação para parar de controlar e se vitimizar. Então, por ele querer controlar tudo, às vezes ele não consegue dar conta de tudo, então ele se vitimiza. Gente, o esquivo faz você olhar as oportunidades e se esquivar. Faz você ver oportunidades na frente e sair de perto. Não aproveita as oportunidades. Então, sabe aquela pessoa que tem uma oportunidade, mas como ela tem medo de não dar errado, ela tem um medo de alguma coisa lá na frente, ela se esquiva. Não é pra mim, não. Aí vem outra oportunidade de emprego, ela já pensa que às vezes não pode dar certo, aí cai fora. Ela não olha as oportunidades como algo benéfico. Ela pensa só que alguma coisa pode não dar certo, aí ela se esquiva. Às vezes se esquiva de pedir um perdão para as pessoas, porque pensa que vai se humilhar. Se esquiva de uma oportunidade de conversar com alguém que não está se falando há muito tempo. Então tudo ela se esquiva, sabe? E esse é o 10, né, gente? O crítico. O crítico sempre te coloca para baixo, dizendo que você não é capaz, que você não pode, ele te inferioriza. Não critica uma ideia nova, porque você está entrando no processo de maturação. Então, o crítico, gente, é aquele que fica te criticando, critica tudo sempre pro lado maléfico, nunca pro lado benéfico. Então, se você pede uma opinião pro crítico, ele só vai falar o algo negativo, sabe? Não o lado positivo das coisas. E esse, gente, foi os 10 sabotadores, tá? Que nos impede de ter uma vida legal. Então, se você se identificou com um sabotador, que você não precisa assim se culpar, não precisa se culpar, porque todos nós temos um pouco de todos os sabotadores, mas um em maior grau, outro em menor grau. O que precisa é
a gente respirar, relaxar e falar, nossa, é esse sabotador que não tá deixando eu caminhar, é esse sabotador que não tá deixando eu prosseguir nos meus sonhos, nos meus objetivos, não ter uma amizade de qualidade, um relacionamento de qualidade. O que eu vou fazer agora? Então você vai acalmar, você vai respirar e toda vez que esse sabotador gritar, você fala, não, não é o sabotador que está me impedindo de realizar o que eu quero realizar. Então, muitas vezes ele está no inconsciente. Do inconsciente, agora que você acabou de descobrir que tem um sabotador que está te prejudicando, ele já veio para o consciente. Então, agora você consegue dominar ele e controlá-lo. Então, toda vez que ele gritar, você vai falar, calma, sabe? Sabe quando você quer levantar da cama, aí o sabotador da preguiça, não, agora não, fica mais um pouco. Agora você sabe, é o sabotador da preguiça. Então, agora eu vou levantar, eu vou fazer minhas atividades, porque o cérebro da gente, ele é feito para sentir prazer e não sentir dor. Tudo que nos dá prazer, a gente faz, e tudo que faz com que a gente sinta alguma dor, algum incômodo, ele luta para a gente não fazer. E a gente sabendo disso, que não é a gente, mas é o nosso cérebro que quer sempre nos prejudicar, você fala, não, ele não quer trabalhar, ele quer ficar na dele, então eu vou ser maior do que isso. Então você vai, você levanta, você toma um banho e você sente assim um sentimento de que você conseguiu, mesmo que estava tudo contra, você conseguiu. É uma luta contra a gente mesmo. Nós temos uma luta traçada todos os dias contra nós mesmos. Não é o amigo que a gente brigou, não é o familiar que tá brigando com a gente, não é ninguém. É a gente traça uma luta com nós mesmos todos os dias para a gente conseguir. E muitas vezes esses sabotadores são os que mais atuam para prejudicar a gente. Então agora, saindo do inconsciente para vindo para o consciente, a gente já consegue ter um autocontrole dele. Então aquele dia que se fala, hoje eu vou treinar. Aí fala, não, vamos deixar para amanhã. Sempre é assim, vamos deixar para amanhã. A gente com a gente mesmo. Então aí você fala, não, é hoje. E a hora que você põe uma música, você começa a dançar, porque já acontece isso muito comigo. Você vê que você venceu a si mesmo. Então todos os dias traçamos uma luta com nós mesmos. Porque o nosso cérebro não quer ser incomodado, o nosso cérebro não quer trabalhar, o nosso cérebro só quer prazer. E isso serve também para comida, serve para desejos sexuais, porque como o cérebro ele quer prazer, ele leva a gente a fazer coisas que às vezes nos prejudica. Então, eu tô numa dieta e eu olho aquele doce, né, que é incrível. Aí eu vou lá, eu quero comer. Por quê? Porque vai me proporcionar prazer. Então, eu sabendo que eu tenho que controlar o meu cérebro, porque é o melhor para mim. Eu vou lá, eu faço. Mas quando isso tá só lá no inconsciente, a gente faz porque a gente não sabe que consegue controlar. A gente pensa que somos nós que estamos nos auto-prejudicando. Mas não é. Todos esses sabotadores e nosso próprio cérebro que quer só sentir prazer e não quer incômodo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal. Sempre vou trazer conteúdo de qualidade para mim e para você, tá? Um beijo, fica com Deus.